Pessoal, mais um vídeo e hoje é sobre esse carinha aí, o Michel Foucault. E ele ficou muito conhecido sobre o seu livro Vigiar e Punir, falando sobre o sistema panóptico e falando sobre a história da loucura. Primeiro vamos começar por ela. História da loucura, ele tem um livro sobre isso, onde ele diz: o louco é para cada sociedade diferente, não é natural nem mesmo uma doença, mas sim uma definição cultural feita pela sociedade em seu tempo. Então, segundo ele, nós é que definimos o que seria a loucura e quem é louco e para onde vai esse louco. E ele vai dizendo no livro, na história da loucura, dizendo que a Idade Média foi de um jeito, o Renascimento foi outro e a Idade Clássica foi outro. Por exemplo, Idade Média, o louco era considerado um sábio. No Renascimento, a palavra louco ela é mais restritiva, não pode ser falada. Quando você está num grupo, não pode ser dito, não pode ser comentado. E na Idade Clássica, o louco é abandonado, no sentido de deixar ele excluído da sociedade, em um lugar fora da realidade, ok? E por isso que ele vai dizendo que nós definimos e vai mudando durante os tempos. Uma definição cultural feita pela sociedade em seu tempo. A loucura é um fato de cultura que muda durante o tempo. Como eu falei, Idade Média é de um jeito, Renascimento de outro, e a Idade Clássica termina isolando o louco. E no século XVIII para cá, no século XXI, é dito como um assunto médico. Só que ele diz assim na frase: a psicologia nunca poderá dizer a verdade sobre a loucura, pois é a loucura que detém a verdade da psicologia. E além de falar muito sobre a loucura, o seu tempo, sua mudança entre as sociedades, ficou muito conhecido falando sobre as relações de poder com o seu livro Vigiar e Punir, onde ele diz assim: relações de poder. Estamos sempre vivenciando relações de poder que são feitas através de normas impostas diariamente por padrões sociais. Como essa placa. Sorria, você está sendo filmado. Para ele é uma relação de poder onde você, no seu interior, você já sabe que não pode fazer algo de errado porque você sabe que terá consequências. E ele faz uma alusão ao sistema panóptico que foi criado por Jeremy Bentham no século XVIII, onde ele diz assim: é um sistema complexo penitenciário criado, como eu falei, pelo Jeremy Bentham, onde a construção da penitenciária é de forma circular, como vocês observam aí na foto, com uma torre no centro que vigia com visão total todas as celas. Então, quem estava ao redor, no círculo, quem está no meio é quem está olhando, quem está vendo se está tudo ok, e ao redor estão os presos. Os presos não conseguem ver essa parte primeira, porque eles só têm janela para o lado de fora. Então, eles não conseguem observar se tem ou não tem alguém aí. Então, eles vão, como eu falei, a mesma coisa. O interior deles de fazer algo errado, eles não vão fazer, porque eles não sabem se tem alguém ou se não tem ninguém. Eles não têm uma visão, porque é circular, então eles não conseguem. E o negócio no meio é grande, então eles não conseguem observar se tem alguém vigiando. Então ele já coloca dentro dele, em seu interior, que ele não pode fazer nada em relação a isso. E fazendo analogia à placa: sorria, você está sendo filmado. No seu interior, você já tem a consciência que não vai fazer algo de errado, que não vai burlar regras, porque você vai ter consequências. Por exemplo, se você tentar fugir e tiver alguém lá, você vai ser morto. E se não tiver, como é que você vai saber? Então, ele falou sobre isso em seu livro. E ele diz assim: a punição como forma violenta de modo que o preso caia no ócio é mais simples e mais barata para o Estado. Em contrapartida, a readequação do indivíduo repensando os seus erros para ser inserido na sociedade é mais cara. Então, é por isso que as pessoas vão por esse método, porque é mais barato e mais fácil para o Estado como será a palavra, de disciplinar o ser humano.
E vamos para uma pergunta? A pergunta que se precisaria responder é a seguinte: a que é que se visava com esta instituição de reclusão em suas duas formas? A forma compacta forte, encontrada no início do século XIX, e mesmo depois em instituições como escolas, hospitais psiquiátricos, casas de correção, prisão. Tudo para ele é relações de poder. E em seguida, a reclusão em sua forma branda, difusa, encontrada em instituições como a Cidade Operária, a Caixa Econômica, a Caixa de Assistências. A resposta a essas perguntas, segundo Michel Foucault, é que as instituições querem subjugar as pessoas, têm o objetivo de punir os criminosos, funcionam como exercício autoritário de poder ou visam o controle social por meio da disciplina do corpo. Como eu falei agora, essas relações de poder que existem na sociedade é para disciplinar a pessoa, para disciplinar o corpo, para que ele fique, para que ele tenha ordem e que não faça nada de errado, gerando o controle social, colocar quem está tendo problemas longe das pessoas que não têm, e essas pessoas que não têm apresentem disciplina com as relações de poder, vigiar e punir. Vamos para a próxima. É em 2019. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão contingencial processada em interações sociais. Como ele falou, não há um sujeito soberano ou de maneira mais autônoma através de práticas de liberação de liberdade. Ele diz assim, podemos encontrar no meio cultural, com interações. E no meio cultural vai ter o quê? Interações sociais. Então a resposta certa é C. Bom, falamos sobre Michel Foucault, a questão da história da loucura, e o seu livro Vigiar e Punir com o sistema panóptico, onde ele diz que tudo que existe na sociedade é relações de poder para disciplinar o ser humano e que ele fique comportado. Ok? O próximo vídeo será sobre Hannah Arendt, falando sobre o totalitarismo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.